As 500 milhas de Indianápolis é um dos eventos anuais mais esperados pelos fãs do automobilismo. A Indy 500 de 1982 em especial é considerada como uma das melhores corridas da história do evento, com Rick Mears e Gordon Johncock disputando a glória até a última volta. Vamos relembrar como foi a corrida, considerada por muitos como um dos finais mais apertados da Indy 500 de todos os tempos. Para a edição de 1982, Indianápolis recebeu 109 inscrições para sua legendária corrida. Eram tempos diferentes. As inscrições eram mais abertas para equipes e pilotos de fora da kart e da Ozaki participarem, desde que seguissem as regras, o que possibilitava uma lista inicial de inscritos mais cheia do que é hoje em dia. Dentre os inscritos, 28 eram os chamados rookies ou estreantes, e 7 eram campeões da Indy 500, incluindo o lendário AJ Foyt. O vencedor das edições de 61, 64, 67 e 77 havia se envolvido em um forte acidente nas 500 milhas de Michigan do ano anterior, e agora voltava para a principal corrida após meses de recuperação. Mario Andretti, por sua vez, teria o mês inteiro para treinar, com o piloto priorizando a kart ao invés da Fórmula 1. Durante o ano anterior, boatos circulavam no paddock alimentando a possibilidade de que a Ozaki exigiria ou favoreceria os motores estoque, além de reduzir a capacidade dos turbocompressores utilizados. Essa seria uma resposta aos motores Cosworth DFX V8, que dominavam o evento desde 1978. Durante o verão de 81, o boato caiu por terra, com a entidade diminuindo a capacidade dos turbos sem prejudicar os motores Cosworth. Nas regras, algumas mudanças mais concretas foram implementadas. No qualifying, os pilotos teriam apenas 2 voltas para aquecer os pneus, ao invés das tradicionais 3 voltas. Regras relacionadas ao abastecimento também foram implementadas, com mudanças acontecendo nos carros e nos boxes para melhorar a segurança. A preocupação contra incêndios era grande, e isso incluiu a implementação de tanques ancorados ao solo, mangueiras de alta pressão para água distribuídas nos pits, mudanças em válvulas, acoplamentos, entre outros. Mecânicos também foram obrigados a utilizar roupas anti-chamas e até mesmo repórteres e câmeras precisaram se adequar. No dia 15 de maio começou a ser disputada a pole position, com Rick Mears estabelecendo o recorde de pouco mais de 207 milhas por hora, o equivalente a 303,141 km por hora. Por volta do meio-dia, Gordon Smiley estava entrando na curva 3 durante a sua segunda volta de aquecimento, quando a traseira do seu carro começou a escorregar. Contrariando os conselhos dos veteranos que alertavam que a correção era diferente da feita em um carro de circuitos mistos, Smiley corrigiu a trajetória em excesso e o carro virou direto para o muro, batendo praticamente de frente a 320 km por hora. O carro praticamente desmanchou e o piloto morreu na hora. A fatalidade foi a primeira na Indy desde 1973. No dia seguinte, poucos pilotos se arriscaram a ir à pista. Na segunda semana de treinos, o clima já era melhor. O terceiro dia de qualifying aconteceu no sábado, de 22 de maio, e 31 carros foram à pista. O mesmo movimento não foi observado no domingo, quando alguns pilotos até foram à pista, mas poucos completaram as voltas. Com a sessão praticamente se encerrando 2 horas mais cedo, Rick Mears garantiu a pole position, dividindo a primeira fila com Kevin Cogan e AJ Foyt. A segunda fila estava formada por Mario Andretti, Gordon Johncock e Bill Whittington. Completaram o top 10 Tom Sniva, Don Whittington, Daniel Guys e Pancho Carter. No dia da corrida, 30 de maio de 1982, o pelotão com 33 carros fez as voltas de aquecimento normalmente e se alinharam para a largada. Quando o pelotão recebeu a bandeira verde, o carro de Coogan virou para a direita, tocando no carro de AJ Foyt. Continuando a lambança, Coogan virou para a esquerda e atingiu Mario Andretti, provocando mais confusão. Com o grid desviando dos acidentados, Dale Whittington atingiu a traseira de Roger Mears, que abandonou. Bob Rahal também foi tocado, mas permaneceu na corrida. Com toda a bagunça feita, a bandeira vermelha foi dada, com Coogan, Foyt, Andretti e Roger fora da prova. A pausa demorou 45 minutos, tempo suficiente para a equipe de Foyt e Rahal consertarem os carros e para os demais abastecerem o combustível perdido. Coogan tentou se explicar para os outros envolvidos no acidente, mas não teve lá muito sucesso. Na segunda largada, agora com 29 carros, AJ Foyt assumiu a liderança, mas rapidamente a perdeu para Rick Mears. A corrida em si foi relativamente equilibrada, com o foco da atenção voltado em Foyt, Mears, Johncock e Tom Sniva. Na volta 37, Tony Bittenhausen Jr. bateu sozinho na reta principal. 24 voltas depois, foi a vez de Jerry Sniva e Daniel Guys. Na volta 95, foi o próprio AJ Foyt que precisou abandonar.
O conserto em seu carro foi feito de forma precária após o acidente na largada, e o piloto estava em quinto quando o carro falhou. Nos pits, o piloto ficou tão bravo com a situação que desceu do carro, pegou uma chave de fenda e um martelo e começou ele próprio a tentar fazer o carro funcionar. Foyt abandonou, e aquela foi a última Indy 500 que o americano liderou em sua carreira. A partir daí, a corrida permaneceu equilibrada, com John Cock e Mears na frente liderando o pelotão que não acompanhava o ritmo dos dois. A 40 voltas do fim, Mears liderava, quando Gordon o ultrapassou na reta oposta. Nas 20 voltas seguintes, o piloto da Patrick Racing permaneceu líder, mas sem se afastar de Mears, que conseguia manter a liderança graças ao melhor desempenho nas curvas. Faltando 18 voltas para o fim, Mears foi para os boxes fazer a última parada, mas acabou preso atrás do carro mais lento de Herm Johnson, que de tão lento acabou tocado pelo piloto da Penske. Não bastasse isso, a equipe abasteceu o carro de Mears com mais combustível do que o necessário para terminar. Todo o processo custou segundos preciosos para o piloto, que buscava sua segunda vitória na Indy 500. 2 voltas depois, foi Gordon o piloto a ir aos pits, e o carro mais lento de Jim Rickman foi o problema da vez. John Cock lidou melhor com o problema e desviou de Rickman para não perder tempo. Na hora de abastecer, a equipe colocou combustível suficiente para dar as voltas finais, garantindo alguns segundos com o processo mais rápido. Na pista, todo o procedimento se traduziu em 11 segundos de vantagem contra Mears, mas o carro mais leve de Gordon começava a ficar difícil de dirigir. Por outro lado, a Penske de Mears estava mais pesada e mais fácil de ser conduzida, o que permitiu a ele se aproximar novamente do carro da Patrick. A vantagem era tamanha que a distância entre os dois carros diminuía cerca de 1 segundo por volta, e com poucos carros na pista, a disputa entre os dois parecia inevitável. A 3 voltas do fim, Tom Sneva abandonou, enquanto a diferença entre os líderes baixava para 3 segundos. A 2 voltas, a diferença diminuiu para apenas 1 segundo, e quando John Cock recebeu a bandeira branca, Mears estava literalmente do seu lado. Mais leve e com problemas, Gordon tentou bloquear Mears na curva 1 e conseguiu permanecer líder. Na curva 3, John Cock pilotou tão baixo que atingiu um buraco na parte interna do traçado, que o fez perder ritmo. Isso permitiu a Mears encostar novamente no líder e tentar um último movimento na curva 4, onde os pilotos emparelharam e cruzaram a linha de chegada com uma diferença praticamente inexistente. A diferença entre os dois foi a menor da época e o recorde se manteve até 1992. Após a corrida, John Cock afirmou que estava tentando administrar a capacidade de controle do carro, que se deteriorava volta após volta. A disputa no final coroou a corrida, que é considerada por muitos como uma das maiores corridas da Indy 500 de todos os tempos. A alegria de John Cock, entretanto, não durou muito. No dia seguinte de sua vitória, sua mãe Frances faleceu devido a uma doença. O piloto recebeu a notícia durante o banquete da vitória, promovido na noite do dia seguinte. Kevin Coogan, por sua vez, foi demitido da Penske e foi substituído por Al Unser no ano seguinte. Anos depois, alguns pilotos, incluindo o próprio John Cock, colocaram a culpa do acidente em Rick Mears, por guiar o pelotão lentamente antes do início da prova. O vencedor também relatou que Mauro Andretti acelerou antes da hora, o que teria evitado o acidente caso estivesse alinhado no grid. Com o passar dos anos, os comentaristas e o próprio Roger Penske inocentaram o Coogan, citando que o próprio Rick Mears teve um acidente semelhante durante testes no circuito de Michigan. No fim das contas, Coogan acabou conhecido como aquele que tirou 2 pilotos de ponta em uma das corridas mais fantásticas da história de Indianápolis. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!